14 de outubro de 2024, 8 horas da manhã, 48 minutos, olhando o gráfico semanal de criptoativos, Bitcoin, Ethereum, S&P 500, dominância do BTC, dominância do dólar e 5 altcoins. A gente vai começar com a dominância do BTC. Então a gente está com 58,21% dentro de uma estrutura que tende a romper para baixo. Tem até aqui diversos desenhos que a gente fez nas últimas lives. A gente pode tanto identificar como um canal, como uma cunha também, o que vocês acharem que é melhor, certo? E esse tipo de padrão ele tende a romper para baixo. Um fato curioso é que a gente tem alvos ainda na casa de 60%, então 59%, 60%, 50% de projeção, como foi nos ciclos passados, isso pode ainda acontecer, tá? A gente voltar aqui na região de 59,8%, 60%, 60,5%, é uma estrutura que ainda tem alvos ali. A máxima que a gente atingiu até hoje foi 58,6%, muito próximo das regiões do alvo. Então a gente considera que sim, estamos em regiões de alvo, mas que essa pressão de alvo já está quase se esgotando, tá? Mas sim, a gente ainda tem alvos ali. A gente está aqui dentro de uma lateralização, dentro de uma resistência, né? Essa linha aqui que a gente pode identificar como a resistência dessa cunha. A gente pode bater cabeça aqui mais algumas semanas antes da gente romper isso aqui para baixo, tá? Mediante ciclos passados, a gente ainda pode ficar até o ano que vem aí lateralizado, tá? Mas já estamos em região de alvo, a gente gosta de frisar isso. S&P 500, tá? S&P 500, a gente tem que olhar para os gráficos longos, então S&P 500, como a gente tem bastante gráfico, a gente tem que se basear pelo gráfico mensal, tá? E quando a gente bota no gráfico mensal, a gente tem que pegar determinados alvos para saber se a gente está muito próximo de uma região de resistência, de alvo ou não. Então, quando eu pego aqui RSI, nós não temos nenhuma divergência ainda, como tivemos aqui, como tivemos aqui atrás também, ó. Tá vendo? Essa divergência, esse topo descendente, tá? Que antevém uma queda, então a gente ainda não tem essa divergência, o que leva a crer que sim, a gente pode até corrigir para mais uma subidinha ali, beleza? Quesito alvos, aonde que são os alvos do S&P 500? A gente bateu o primeiro alvo ali, só como a gente rompeu, a gente tem que pegar outros alvos, então eu tenho aqui dois alvos, tá? Primeiro alvo ali, casa de 6.050 pontos, tá? Ou pegar aqui da mínima ali até a máxima ali de 38%, na casa de 6.150 pontos. Então a região do S&P 500 de alvo tá aí, 6.050, 6.150. A gente pode talvez ali, como 6.000 tá muito perto de 6.050, considerar entre 6.000 e 6.200 pontos as regiões de alvo do S&P 500. Então ainda tem margem para uma subidinha aí, se a gente for falar de porcentagem, daqui para os 6.000 pontos, a gente está falando de 3 a 5% aí de subida para o S&P 500, tá? A dominância do BTC a gente já passou. Dominância do dólar é importante a gente ver também, porque isso aqui é um padrão que tende a romper para baixo. Então vamos pegar aqui o gráfico semanal. Tá acontecendo algo aqui bem interessante na dominância do dólar, que é essa linha de tendência. A gente está testando ela mais uma vez, certo? Normalmente quando a gente testa assim 4 vezes, 5 vezes, a gente vem para furar. Então esse aqui é um padrão que tende a romper para baixo. Depois de uma intensa pernada de baixo, a gente vem subindo aqui para retestar fundo. Então acredito que nas próximas semanas a gente pode retestar aqui as mínimas aqui de 4%, 3,7%, talvez até furar esse fundo, beleza? A gente já começa a ver essa divergência aqui acontecendo, essa subida para retestar o fundo ali. Então, tudo dentro do previsto aí. Isso vai favorecer o mercado de criptoativos e todos os mercados em geral, tá? Dominância, ó, BTC gráfico semanal. Então, a gente chegou aqui num nível... a gente teve clímax em tempos menores, muito volume de venda. Eu vou desconsiderar esse volume aqui, tá? O que a gente tem aqui? Um eventual e possível ombro, cabeça, ombro. O ensaio aqui, né, de um fundo ascendente. Basicamente, a gente precisa romper essa máxima aqui. Qual máxima? 66.498. Estamos nos caminhando para ali, tá? 66,
498, beleza? A gente vinha aqui dentro de topos descendentes, ó, e aqui a gente rompeu o topo anterior. Então, por isso que a gente está ensaiando um pivô de alta aqui. A gente rompendo ali a região daquela máxima, a gente vai ter alvo lá nas máximas, tá? Então, ó, rompendo ali a máxima, a gente vai ter alvo lá na casa de 76 e 880, ou a gente pode considerar regiões de fechamento, tá? Então, região de fechamento com alvo ali na máxima 73.798. Então, reteste máxima histórica vai passar a ser o alvo em caso de rompimento desse pavio ali de 66.498. Beleza? Dentro de outras estruturas, a gente começa a ver, principalmente no RSI, para embasar o que eu estou dizendo, que a gente começa a fazer uma base de apoio para vir retestar de novo ali a região de 70. Então, quando eu vejo, poxa, qual que é o alvo de 70 aqui do RSI semanal? Hoje, 84.678 dólares, tá? 84 mil dólares. Se eu for pegar aqui um pivô de alta daqui, a gente tem alvo 77 e eventualmente 85 mil dólares. Beleza? Então a gente está se caminhando no primeiro momento para o reteste de máxima histórica, tá? Dentro de uma região de um canal. Então olha só que interessante, um megafone, né? Para quem gosta de megafone, muito próximo aqui de uma resistência. Então o rompimento dessa máxima aqui da semana do dia 23 de setembro, cara, pode acarretar sim em uma pressão compradora muito forte, rompendo aquela máxima ali. Um outro fato importante é que a gente voltou muito próximo de uma linha de tendência. Sim, existe possibilidade de ainda uma lateralização aqui. Essa lateralização iria, cara, poderia ir até o início do ano que vem, até fevereiro. Ou a gente pode talvez apertar aqui um pouco mais isso aqui, chegar mais próximo ali, sabe, pegar aqui uma média mais acentuada e ver que essa lateralização poderia ir até janeiro. Então a gente está em outubro, certo? Isso também aconteceu aqui atrás, essa baita lateralização, finge que vai, volta e vai embora, né? Como essa linha de tendência aqui mostra, né? Só que essa linha aqui é mais íngreme, então prefiro acreditar que a gente está formando padrões de continuação aqui agora. Beleza? Então tudo dentro do previsto, tudo dentro do normal aqui para o BTC. Já o Ethereum, a gente está aqui dentro de... A gente bateu no alvo, né? 2.250 desse pivô de baixo, ó. Deixa eu tirar aqui que tá bem bagunçado, ó. Topo, fundo, pivô de baixo, a gente bateu no alvo. A gente pode também pegar aqui o topo anterior, o fundo anterior. Vocês vão ver que bateu exatamente no alvo, 2.248, certo? Alvo de pivô. A gente está dentro de uma linha de tendência, então a gente tem aqui uma região de suporte agora definida. Olha, aqui dentro de um canal, a gente deve considerar aqui esse canal, tá? Mas preciso, né? E a gente pode até pegar um gráfico maior, um gráfico mensal, pra gente ver que de fato a gente está voltando aqui na cabeça do pivô. Olha só. A gente rompe o topo e a gente volta aqui na cabeça do pivô. Então a gente está acumulando, certo? Acumulando aqui, pode até ficar mais um pouco de lado para a gente voltar a subir. Um outro fato interessante aqui no Ethereum é que a gente voltou aqui na linha de tendência. Então, dentro de possibilidades de regiões de compra, sim, estamos em região de compra de Ethereum, diferente do movimento daqui de trás. Beleza? A gente já tem uma estrutura formada e sim, a gente está dentro de uma região de compra de Ethereum aqui que vem até a casa dos 2.200 dólares. 2.500 a 2.200. Se perder essa cabecinha do pivô aqui, os 2.000 dólares para baixo, aí é 1.500 e 1.150 dólares, tá? No eventual pânico extremo, mas por enquanto tá tudo dentro do normal aí, beleza? Total 2, o dinheiro do criptomercado, como que está o dinheiro do criptomercado, tá? Dentro do gráfico mensal, bandeira de alta, tá? Não considere esse fundo, porque a gente não teve uma correção onde chegou em níveis de Fibonacci. A gente segue dentro de uma bandeirinha de alta aqui dentro do gráfico mensal, tá? Gráfico semanal, se a gente for buscar, a gente vai ver que está exatamente igual ao BTC, muito próximo de um eventual rompimento. Tá bem em cima ali de um rompimento e a qualquer momento aí, qualquer momento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 meses. Esse padrão aqui, ele tende a romper para cima, tá? Tende a romper para cima. Então, alvo reteste de máxima histórica e eventualmente alvos bem mais para cima, tá?
Agora as altcoins do dia. A gente vai ver aqui 5 altcoins do dia. A gente tem Stamp. Stamp rompe um padrão de linha de tendência de baixa, tá? A gente não tem muito gráfico, ela lançou ali em março de 2024, é um segmento SRC20, a Binance tem publicado muito sobre esse segmento SRC20, vocês podem acompanhar diretamente nos posts que a Binance faz, tanto no X como na comunidade deles, certo? A gente tem aqui um rompimento de estrutura, tá? Então, dentro de um rompimento também, diversos pivôs, a gente tem esse primeiro pivô de alta aqui, que tá com a alva ali nos 3,9, 4 centavos. Se a gente for pegar um gráfico semanal, a gente tem que considerar o topo e o fundo anterior, certo? Então, a gente tem aqui, ó, fundo, a gente não perdeu esse fundo que a gente deixou pavis para baixo, certo? E região de topo aqui, região de máxima, tá? A gente voltou ali, olha que interessante, mínima a máxima, alvo 4 centavos e meio. Esse é o primeiro alvo, tá? Entre 4,5 e os 6,5, tá? Vale ressaltar que a gente caiu reto aqui, então a gente está fazendo um pullback aqui nessa região de fundo, tá? Então sim, considero como alvos ali entre 5 e 7 centavos o alvo de Stamp, tá? A gente está se caminhando para ali. Quando a gente bota em tempos gráficos menores, como o gráfico de 1 hora, a gente vai se deparar com padrões de continuação. Então a gente sobe, cai em LTB, rompe, vai embora e aí faz um padrão de continuação, né? O famoso triângulo simétrico, a famosa flâmula de alta, né? Triângulo simétrico é uma flâmula de alta, tá? Por isso que triângulos normalmente eles rompem a favor do movimento. É a famosa flâmula de continuação. Pode jogar no Google, estudar um pouquinho sobre isso. Beleza? A gente rompe isso aqui. E a gente, tecnicamente, se a gente se manter aqui acima de 3 centavos, a gente vai ter alvos curtos ali na casa de 4 centavos e meio, tá? Downmaker também dando pipocos. A gente tem aqui gráfico... a Downmaker a gente pode até se basear pelo gráfico mensal, tá? Isso aqui é uma plataforma de lançamentos. A gente tá aqui em regiões de alvo também, a gente tem aqui bastante nível de suporte aqui, olha que interessante. A gente tá em região de suporte aqui em Downmaker, você pode pegar o tempo gráfico da Gate, que é um pouco maior também, mas eu vou me basear aqui na MXC, tá? Cara, região de suporte, belíssima oportunidade de entrada, diversas divergência no mensal, tá? Divergência no mensal aqui de Downmaker também, região de alvo, gráfico semanal. Acumulação de Wyckoff aqui, que a gente tem rompimentos sem continuação de alta dentro de uma região de suporte. Beleza? Tudo muito bonito aqui para Downmaker. Gráfico diário, a gente tem um pivôzinho de alta, tá? Um mini pivôzinho aqui, ó. Então, no primeiro momento, a gente está vindo aqui se caminhando para uma correção até os 31 centavos, tá? 31 centavos. Beleza? Vindo aqui para o gráfico semanal para a gente ter uma projeção um pouco melhor. Olha como a gente tem divergências aqui gigantes aqui, ó, em Downmaker, tá? Claro que aqui atrás a gente não tinha gráfico para nos basearmos numa região de sobrevenda, mas se você botar na Gate você vai ter mais gráfico. Então, se baseando, ó, volta aqui, a gente repique. Volta aqui, a gente repique. Volta aqui, é a primeira vez que a gente está em região de acumulação. Aqui atrás a gente estava em região de suporte, tá? Sobrevenda, bate sobrevenda, repique, bate sobrevenda, repique. Aqui a gente ficou acumulando, beleza? Então é a primeira vez desde que Downmaker foi lançada que estamos em acumulação. Isso abre margem para entender que a gente, no primeiro momento, tem margem para as próximas semanas voltarmos aqui nesse fundo anterior de 50 centavos. Isso eventualmente vai acontecer, mas o fundo que não foi retestado, esse aqui de trás, tá? A casa dos... na verdade esse aqui, esse máximo aqui, 85 centavos, tá? Eventualmente a gente vai voltar ali. Por que eu digo que não foi retestado? Porque a gente não tem nenhuma semana verde aqui, ó. Foi tudo vermelha, tá? Então, eventualmente, a gente tem base para uma volta ali na casa dos 89, 90 centavos. Região de sobrecompra, 1,10, tá? Hoje tá em 1,10 a região de sobrecompra no gráfico semanal. Beleza? Tá muito bonita aí, belíssima região de compra de Downmaker. SuiSwap, ó, Sui, gigante. Cara, a gente bateu aqui região de sobrecompra, tá? 70 do RSI. Já estamos bem extremos aí, beleza?
a gente não tem divergência, pelo contrário, a gente tem divergência bullish, a gente tem um topo menor, tá? Mas topos maiores aqui, ó. Então, num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, cuidado com essa região, certo? A gente tem aqui, a gente tá dentro de uma região de resistência, a gente tem esse padrão aqui, ó. Tá? A gente pode sim ter correções, sobrevenda de 1 hora, sobrevenda no 4 horas. É normal, a gente saiu de 70 centavos para 2,20 e pouco, beleza? Mas sim, está muito bonito. Graficamente, a SUI tem apenas que se manter acima de 1,80, tá? Ela ainda pode voltar a fazer um pullback nessa região, seria totalmente normal. A gente bate uma região de sobrecompra no gráfico semanal, corrige, acumulando ali para fazer um pivô de alta, tá? Totalmente normal. Eu tenho que botar aqui o gráfico mensal para ter uma base melhor, tá? Então, olha que interessante. A gente tem aqui, ó, um fundo ascendente. A gente está indo no dia 14 de outubro. Vamos ver como vai fechar esse mês. Independente de como vai fechar esse mês, a gente precisa fechar acima desse fechamento aqui, tá? Qual que é esse fechamento aqui? Esse fechamento 1,91, 1,92, beleza? A máxima 2,18. Então, se esse mês aqui fechar acima de 2,18, vai abrir margem para o próximo mês a gente romper essa máxima e aí dar seguimento a descobertas de topo, tá? Por quê? Porque isso vai confirmar um eventual rompimento, ok? Então, é primordial a gente entender que o que vai definir se a gente vai dar um pipoco nesse gráfico aqui para cima é o fechamento e a abertura do mês subsequente, tá? E do mês subsequente, ó, do próximo mês. E eventualmente, a gente confirmando esse rompimento, a gente tem margem para ir entre os 5,40 e os 6,50, beleza? Esses vão ser as regiões do alvo aí de SUI em caso de confirmação de rompimento. Dog to the moon, famosa Dog to the moon, gráfico semanal. Olha que interessante. A gente está voltando aqui em regiões de Fibonacci, então olha só, a gente está se caminhando aqui para a região de 6.70067. Ó a propaganda já cedo, hein? Caminhando aqui para 6.7, beleza? Se eu for pegar em região de pivô de alta, vou tirar aqui rapidamente. Deixa eu botar aqui uma linha aqui como região de alvo aqui para identificar. Ó, região de Fibonacci, a gente está se caminhando para até aqui, 6.7. Se eu for pegar um pivô de alta deste fundo neste topo, olha que interessante, o alvo está exatamente aí nessa região, 6.4, tá? 006.4, que é exatamente esse topinho anterior. Entre esse fechamento aqui e esse pavio, aqui é a região de cima, perdão. Aqui é a região do alvo, que conflui ali com as regiões do alvo que a gente viu em Fibonacci, tá? Então, num primeiro momento, a gente está se caminhando para ali e sim, a gente pode também pegar esse fechamento aqui, nesse fechamento aqui, e você vai ter o alvo exatamente ali também em 0,065. Então, num primeiro momento, sim, estamos nos caminhando para ali e eventualmente um padrão de triângulo simétrico, algo do tipo assim, deve acontecer, tá? Pegando aqui o gráfico diário para embasar, né? A gente já tá uma subida assim muito vertical assim, ó. Eu gosto de considerar um canalzinho aqui. Então sim, a gente tem margem para subir mais um pouquinho aí para bater nas regiões do alvo. Provavelmente a gente vai ver algum padrão de lateralização, algum padrão de cunha, exatamente assim, ó, canalzinho, microcanal, tá? Isso quando a gente chega muito próximo de uma região de alvo, a gente começa a formar esses padrões, tá? Então tá numa região bem delicada aí, chegou muito próximo do alvo, né? 006, 0065 e tal. Então, reteste de regiões de topo, normalmente a galera subiu muito reto, aí deu aquela queda, furou o fundo ali, voltou aqui, a galera começa a realizar. É normal ter esse tipo de movimentação aí na Dog, mas acredito que ela tem tudo para ir no alvo ali dela, de 0065, 0064, por ali, tá? GTI tá num grande padrão que normalmente é de continuação, tá? Gráfico de 4 horas, gráfico diário, gráfico
Semanal nem tanto, olha só, é o famoso triângulo, a famosa flâmula de alta. A GTI faz muito isso, né? Tem feito muito isso, né? Esses padrões aqui de triângulo, o famoso triângulo simétrico, tá? Quando a gente bota o gráfico diário, fica bem mais nítido. Aqui atrás, ela formou um triângulo ascendente, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma LTA, uma resistência aqui, se você pegar em tempos menores, mas uma LTBzinha, a gente rompe e o mesmo padrão está se formando aqui mais uma vez, ó. Tá? Então a gente está dentro de uma resistência agora nesse momento. Se a gente conseguir furar essa região de resistência, vai ser muito bom para GTI. No primeiro momento, essa máxima aqui vai ser a maior resistência, 84 centavos, tá? Se a GTI ganhar força para romper 84 centavos, a gente retesta as regiões das máximas aqui, entre os 1,5, 1 dólar, 1,5, mas se a gente romper a máxima, a gente vai ter um belíssimo pivô de alta no semanal. Então, se a gente conseguir romper ali a casa de... essa máxima aqui de setembro, a gente vai ter alvos que começam lá na casa dos 2,25, podendo chegar até os 3,50, beleza? Que se a gente for botar uma região de Fibonacci de cima para baixo, a gente vai ver que a gente vai em algum momento bater ali na região de alvo ali, ó, de 78%, ó, 3 dólares. A gente tem margem para ir ali. Aliás, a gente tem que voltar aqui nesse fundo aqui que não foi retestado, tá? Não foi retestado. Repare que a gente retestou ali os pavis, mas a gente não voltou aqui, ó, tá? Então, eventualmente, a gente está voltando aqui, no meu ver, para no mínimo 50% desta queda, que seria normal, tá? 1,35. Aqui são os alvos, vocês podem se basear por aqui, ó. Voltou em Fibonacci, 96 centavos. Ah, fechou acima de 96, 1,34. Ah, fechou acima de 1,34, 1,88. Para quem gosta de Fibonacci. Ah, fechou acima de 1,88. 3 dólares. Ah, rompeu 3 dólares. Reteste de máxima, rompeu máxima, meu cara. Aí é alvo na lua, tá? Mas eu gosto de pegar de baixo para cima as regiões de pivô. Então, quesito fechamento, ó, 1,60 seria o próximo alvo. Caso a gente rompesse ali a casa do... fechasse uma semana acima de 90 centavos. Beleza? A gente está se caminhando para isso daí. Além de a gente estar vinha... olha o RSI semanal, como é que tá com sobrecompra lá na casa de 2,70, lá na casa da região ali desse topinho aqui, que seria normalmente voltar a retestar, tá? Diversas parcerias, diversas outras coisas acontecendo com GTA, então tudo favorecendo para altas aí, vai depender de diversos fatores. Tranquilo? Tamo junto, até amanhã se Deus permitir.